Olá, bem-vindos de volta à nossa segunda parte da unidade. Nós iremos agora introduzir os substantivos e as declinações, que são um dos elementos mais importantes da língua latina e que diferenciam o latim das suas filhas, das línguas que vieram do latim e que uma das quais nós somos falantes, o português, e existem algumas diferenças entre a forma como os antigos falantes do latim usavam a língua para a forma como nós hoje usamos o nosso bom e velho português. Isso ficará bastante claro, eu espero, no decorrer do nosso estudo, e nós teremos a oportunidade de ver como funciona o latim na sua, na sua sintaxe, na maneira como as palavras se relacionam umas com as outras dentro de uma frase, de uma oração ou de um período. Por ora, então, nosso objetivo aqui é apresentar os substantivos e também apresentar a primeira declinação. Então, o que são substantivos? Substantivos, na verdade, trata-se de uma classe de palavras. Em português, nós temos 10 classes de palavras. E o substantivo é uma palavra que nomeia uma pessoa, um lugar, uma coisa, um ato ou uma qualidade. Nós iremos fugir de dar definições mais filosóficas e vamos nos prender a essa definição, que é uma definição simples e que é o suficiente para os nossos propósitos neste momento. Então, os substantivos no latim, assim como também no português, eles têm gênero e número. Porém, ao contrário do português, nós temos no latim caso e declinação. Então, isso ficará mais claro à medida que nós prosseguirmos. Então, vamos ver primeiramente o gênero dos substantivos. No latim, nós temos 3 gêneros, certo? Nós temos 3 gêneros na língua latina: o gênero masculino, o feminino e o gênero neutro. Então, via de regra, o que se exige é que o gênero dos substantivos seja memorizado junto com o próprio substantivo, junto com a palavra. Isso porque nós veremos que, devido à existência do gênero neutro na língua latina, se torna algumas vezes difícil para você determinar o gênero, especialmente de coisas, especialmente de coisas. Uma vez que as palavras que fazem referência ao macho, normalmente elas são masculinas no latim. Da mesma forma, as que fazem referência à fêmea são normalmente femininas. Porém, no latim nós temos um gênero neutro também. E, como nós dissemos, isso torna muitas vezes difícil determinar qual será o gênero que uma determinada palavra terá no latim. Por exemplo, a palavra psalmos, certo? No latim é uma palavra masculina. Portanto, ela exigirá na sua concordância com os adjetivos, por exemplo, que eles estejam no gênero masculino. Já a palavra aqua é uma palavra feminina. E a palavra cellum é uma palavra neutra no latim. Então, vocês irão perceber que no latim, assim como ocorre também no grego, os gêneros são puramente gramaticais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o gênero não está necessariamente ligado à questão de macho ou fêmea. O fato de os gêneros serem gramaticais, o gênero ser uma categoria gramatical no latim, indica que não é possível prever de antemão a que gênero uma determinada palavra vai pertencer no latim. Vamos dizer a palavra casa, domus no latim. Você não pode de antemão saber o gênero que essa palavra terá. É necessário que você conheça o gênero que ela pertence de fato. Isso é interessante porque, se vocês estudaram grego, por exemplo, nós vamos ver que isso acontece também
no latim, vocês vão ver que a palavra usada para espírito, né? Espírito é uma palavra neutra no grego. E pneuma, né? O pneuma. E isso não quer dizer que, pelo fato de ser neutro, que no português nós não podemos traduzir espírito como que nós não podemos traduzir no português espírito com gênero masculino, ou como muitos entendem erroneamente, que pelo fato de ser neutro é necessariamente um termo impessoal. Então não há uma conexão necessária entre personalidade e gênero no latim e no grego. Mas isso ficará mais claro à medida que nós prosseguirmos. O número dos substantivos. Existem no português, assim, no latim como no português, dois números, o singular e o plural. Ainda bem, né? Nós temos apenas dois números. Então, puer, singular, menino, e pueri, plural, meninos. Então, dois números. Caso, certo? Aqui nós começamos a perceber já a diferença do latim para o português. O que é o caso dos substantivos? Caso é a função gramatical realizada por um substantivo em uma oração. E nós poderíamos acrescentar de acordo com a terminação do substantivo e também não apenas do substantivo, mas do adjetivo também, de alguns pronomes. Nós vamos perceber que, de acordo com a função gramatical, ou seja, se o substantivo é o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o aposto da oração, ele estará em um determinado caso. No português, a ordem das palavras tem uma importância fundamental para nós determinarmos se a palavra se o substantivo ou o pronome, né, é sujeito da oração, ou se é objeto direto, ou se é objeto indireto da oração. Por exemplo, nessa oração, o menino viu o policial na rua. Nós sabemos que o menino é o sujeito dessa oração, porque ele vem em primeiro lugar na oração. E nós sabemos que o policial é o objeto direto, porque vem após o verbo. Então, a ordem das palavras tem uma importância muito grande e fundamental no português. Então, se nós tivéssemos o policial viu o menino na rua, nós teríamos então uma inversão em que o policial seria o sujeito e o menino seria o objeto direto. Onde é que nós percebemos isso mais claramente? Quando nós estamos lendo poesia. Isso se torna claro, um pouco mais claro da dependência que nós temos da ordem das palavras, pelo fato de que a poesia não respeita isso. E é por isso que nós temos dificuldade de interpretar poesias. Vocês lembram da letra do hino nacional, que diz o que logo no início? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Como é que nós colocaríamos isso em uma ordem natural na língua portuguesa? Seria mais ou menos isso. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então essa é a ordem natural no português. Mas a poesia, ela não respeita essa ordem natural. E é por isso que nós temos alguma dificuldade com isso. Os pronomes, essa frase, ele ouviu na rua, em que ele equivale ao menino e o equivale ao policial, nós percebemos que os pronomes preservam ainda um pouco daquilo que nós veremos no latim, uma vez que nós temos aqui uma mudança na forma da palavra, de acordo com a função que ela exerce na oração. Esse o é o mesmo que ele, mas devido ao fato de ser objeto direto na oração, nós temos o pronome oblíquo, né? Do caso oblíquo. É daí que vem o pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo, devido ao fato de que
exerce uma função gramatical diferente na oração. Então, ele, o menino, ouviu. Ouviu quem? O policial na rua. Então, esse o aqui não é um artigo, mas é um pronome do caso oblíquo. Se nós tivéssemos a policial e não o policial, nós teríamos que ele, o menino, a viu na rua, certo? E seria incorreto nós dizermos ele viu ele na rua, porque esse pronome aqui, nesse caso, ele não é usado para o objeto direto, mas para o sujeito da oração. Da mesma maneira, nós temos o segundo exemplo: o menino obedeceu ao pai. Isto aqui é o objeto indireto da oração, precedido de uma preposição a. Se nós colocássemos numa forma pronominal, nós diríamos que ele lhe obedeceu. E o pronome lhe equivale a ele, certo? A ele. Então, isso aqui é apenas para mostrar que nós ainda temos algum remanescente dos casos na língua portuguesa, nos pronomes, mas que, no geral, nós dependemos da ordem das palavras. A ordem das palavras tem uma importância fundamental na língua portuguesa e nas demais línguas latinas também. E também em outras, no inglês, por exemplo, acontece basicamente a mesma coisa. No latim, então, nós temos 7 casos, e desses 7, 5 são principais e 2 são secundários. E nós vamos ver que os 5 casos mais importantes são o caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo e ablativo. A única coisa que você precisa fazer no momento é memorizar o nome desses casos. Isso é algo requerido, você não tem como fugir disso, mas nós iremos ver qual a função que cada caso tem na oração. E além desses 5, nós temos 2 casos adicionais, que são o vocativo e o locativo. Nós iremos falar deles à medida que nós prosseguirmos. Então, o nosso primeiro caso é o caso nominativo. Eu vou dar apenas uma visão geral aqui, você não precisa saber todos esses detalhes. Nós iremos estudá-los ainda mais posteriormente, mas apenas uma introdução a cada caso. O que é o nominativo? O nominativo é o caso que nós usamos para expressar o sujeito da oração. Por exemplo, nessa oração, Lucas era o médico amado. Lucas é o sujeito da oração. Como é que nós sabemos o sujeito? Pergunte ao verbo quem. Pergunte quem ou o que. Você terá o sujeito. Lucas era o médico amado. Quem era o médico amado? Lucas. Portanto, Lucas é o sujeito da oração. No latim, o sujeito irá para o caso nominativo. Além do sujeito da oração, o nominativo também é usado para expressar o predicativo do sujeito e o aposto do sujeito. Então, nós temos aqui: Lucas era o médico amado. O predicativo do sujeito, esse aqui é o predicativo do sujeito, é um substantivo que acrescenta uma informação a respeito do sujeito, normalmente seguido de um verbo de ligação, como o verbo ser, estar, tornar-se. E aqui nós temos o segundo exemplo: Lucas, o médico amado, escreveu o terceiro evangelho. Essa expressão, o médico amado, nós dizemos que ela está em aposição a Lucas. É um aposto, porque acrescenta uma informação a respeito do sujeito, certo? E normalmente vem entre vírgulas. Então, no latim, nós veremos que quando isso acontece, quando nós temos um aposto do sujeito ou do predicativo do sujeito, ele também vai para o nominativo. O segundo caso é o caso genitivo. O genitivo, se você pegar a gramática de Napoleão Mendes de Almeida, ele vai dizer que é o caso que no português equivale ao adjunto adnominal restritivo. Nós iremos dizer aqui que o caso genitivo, ele é usado para limitar ou qualificar o significado de outra palavra.
em qualquer caso. Então o genitivo pode vir seguindo ou antecedendo uma palavra em qualquer caso. E ele serve para limitar o sentido ou qualificar o sentido de outra palavra. Na prática, porém, vocês verão que o uso do genitivo é extremamente diversificado no latim, assim como ocorre também no grego. E é daí que nós temos no português uma ampla variedade do uso e do significado da preposição de. Então, o genitivo engloba conceitos como associação ou conexão, composição, conteúdo, relação subjetiva ou objetiva, origem, posse, autoria, descrição ou caracterização e total ou grupo. À medida que nós prosseguirmos o nosso estudo do nosso livro e apresentarmos o material, nós vamos apresentando aos poucos cada uma dessas funções que o genitivo exerce. Então, no português, isso é importante, você deve memorizar. Normalmente, nós expressamos essas ideias que no latim são expressas por meio do genitivo, por meio da preposição de. Então, por exemplo, pé de barro, copo de água, conteúdo, né? Pé de barro, composição. A redenção de Jesus é uma relação subjetiva, porque Jesus é aquele que realiza a redenção. O culto de Deus é uma relação objetiva, é o culto que se presta a Deus. O homem de Tarso é uma ideia de origem, certo? A casa dos valentes, aqui nós temos uma ideia de posse, casa que pertence aos valentes. O Evangelho de Marcos, autoria, o Evangelho que foi escrito por Marcos. Homens de boa vontade, é uma ideia de grupo, dentro de um grupo mais amplo. Então observe que cada uso da preposição de aqui traz uma ideia diferente. Quando você dominar todas essas ideias no latim, você terá condições de analisar com muito mais profundidade o próprio idioma português também. Isso é uma vantagem que se tem ao estudar o latim. Um outro caso é o dativo. O dativo normalmente ele é usado para expressar referência, benefício ou prejuízo, posse e o uso mais comum, objeto indireto. Então, essas ideias no português elas podem ser expressas por meio das preposições para ou a. A preposição a, quando seguida por uma outra, pelo artigo a, ela se torna um a craseado, ou quando seguida pelo artigo o, se torna ao. Então, ele deu o caderno para o colega. Ele deu algo, no caso o caderno, a alguém. Então, ao colega. No latim, essa expressão toda aqui estaria no caso dativo, certo? É o caso que expressa o objeto indireto. O ablativo é um caso que não existe no grego, ao contrário dos outros que nós vimos até agora. E ele é usado para expressar separação, movimento para longe de, modo, localização, agência e instrumentalidade. Também é um caso que tem um uso bastante variado no latim. E provavelmente será esse aquele que vai dar mais trabalho para você no decorrer dos seus estudos. Então você tem que prestar bastante atenção em cada um dos usos do ablativo, porque ele é usado de modos diferentes para expressar diferentes ideias dentro de uma oração. E ele é um pouco confuso. Tão confuso que normalmente o que acontece no latim eclesiástico é que nós usamos uma preposição que irá clarear para nós qual o uso que o autor do texto quer dar para o ablativo naquela determinada oração. Basicamente, nós temos quatro usos principais do latim e quatro do ablativo, desculpa, e quatro preposições que normalmente são utilizadas para traduzir o ablativo. A preposição de, que é ao contrário do genitivo,
uma preposição aqui que indica procedência. Fulano veio de São Paulo. É uma preposição que indica procedência, e nesse caso seria usado o ablativo. Preposição com, companhia, né? Preposição em, normalmente associada com localização, e a preposição por, que normalmente está associada com instrumentalidade. Então nós temos da escravidão, da cidade, com os filhos, na cidade, pelo aluno, pela espada. Então cada uma dessas ideias serão expressas por meio do ablativo, e nós iremos também, no decorrer dos nossos estudos, estudar cada um desses diferentes usos do ablativo. E finalmente nós temos o vocativo e o locativo, que são casos menos importantes, mas que você deve conhecer também. O vocativo ele é usado para se dirigir a alguém. No português, esse caso, normalmente nós usávamos, pelo menos no passado, o conhecido ó, né? Ó Senhor, tem piedade de nós. Normalmente o vocativo, na verdade todas as vezes o vocativo, ele é separado do restante da oração por vírgula, certo? Então, esse ó, não confundir com o ó, que é no português é uma interjeição, certo? Esse ó com acento agudo é o que indica o vocativo, mas ele também pode ser eliminado sem perdermos o sentido do vocativo. Então, Senhor, tem piedade de nós. É o mesmo que, ó Senhor, tem piedade de nós. Acontece que o caso vocativo no latim, normalmente ele é expresso por meio do nominativo. Com exceção, nós vamos ver na segunda declinação que existe uma forma especial para o vocativo na segunda declinação. Então, quando nós chegarmos lá, vocês vão perceber que a palavra dominus, por exemplo, é domine, que é a forma do vocativo ó Senhor, certo? Mas isso você também vai precisar apenas no momento certo. E o caso locativo, ele é um caso que tem um uso restrito no latim eclesiástico. Nós vimos que o ablativo é um caso que expressa localização, mas especialmente no latim clássico, o caso locativo é que que tinha essa função. Mas vocês vão perceber depois que o caso locativo ele tem a mesma forma do caso genitivo. Então, nós não iremos dar nas nossas tabelas este caso separado. No momento adequado, nós iremos tratar brevemente a respeito dele, mas você não precisa se preocupar com o caso locativo neste momento, ok?